sustentação oral, eu vou discriminá-los para que Vossas Excelências possam já atentar para os respectivos processos, considerando que faremos prevalecer o entendimento do tribunal de que haverá inversão da pauta para privilegiar a avaliação desses processos em homenagem aos senhores advogados que aqui nos prestigiam com seu trabalho. No item 45, relator conselheiro Antônio Carlos de... Perdão, 43, a letra do Sérgio Rossi está cada vez melhor. Conselheiro Antônio Carlos dos Santos, contas de Jaú 2013. Item 46, Antônio Carlos dos Santos, contas de Boituva. Item 50, conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Também parecer em conta do município de Santa Branca. No item 53, doutor Antônio Carlos dos Santos, contas de Ibiúna. Sob minha relatoria, o item 76 são as contas de Cotia. No item 77, também sob minha responsabilidade, contas de Guapiara. Itens 93 e 94, doutor Valdenir Polizelli, que substitui nessa oportunidade o conselheiro Renato Martins Costa. E item 112, contas de Jacareí, conselheiro Renato Martins Costa, substituído nesta oportunidade pelo conselheiro Valdenir Polizelli. Com esses registros, podemos dar início à sessão, relatando os feitos da pauta estadual. Antes, porém, onde está a minha caneta? Aqui. Relato o item 11, a inversão da nossa pauta em razão das substituições. Então, começaremos pelo item 11. É um contrato do metrô. Antecipei a Vossas Excelências tanto o relatório e o voto que acompanha a instrução favorável. É um contrato com a Engefel, Engenharia Civil e Ferroviária Limitada, em julgamento uma licitação e pregão eletrônico no valor de R$ 6.380.000. Proposta de regularidade está em discussão. Em votação, aprovado. Item 12, eu solicito a Vossa Excelência permissão para retirar, voltar ao gabinete para reestudo. Relato itens 13 e 14, são prestação de contas de repasses públicos da Secretaria da Administração Penitenciária. São dois processos. A beneficiada é a Associação de Proteção e Assistência Carcerária, denominada APAC. Processo, uma instrução complexa, idas e vindas. O que se pode observar é que a beneficiária não conseguiu demonstrar a integral e correta aplicação dos recursos que foram repassados de dezembro de 2005 a novembro de 2006. Há um saldo de devolução que alcança, atualizado até setembro de 2010, R$ 1.774.333. Diante das convergentes manifestações do órgão de instrução, o meu voto é pela irregularidade das prestações de contas, determinando a suspensão de novas transferências à entidade até que a situação seja regularizada. Há uma ação judicial em curso e o órgão concessor deverá informar esta Corte seu desate. Por fim, diante de algumas solicitações constantes do processo, esta decisão deverá ser alçada à avaliação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Está em discussão e votação. Aprovado. Estadual de quem agora? Sim. E qual que é? Antônio Carlos. Então, agora voltamos ao item primeiro. Tem a palavra o conselheiro Antônio Carlos dos Santos, que substitui nesta oportunidade o conselheiro Dimas Ramalho no exercício eventual da presidência. Pois não. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora digna representante da Procuradoria da Fazenda Estadual, senhor representante do Ministério Público de Contas, o item primeiro cuida da pauta estadual, cuida de termos aditivos de número 1 a 19 ao contrato 156910, firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a empresa Skills Segurança Patrimonial Limitada, que visa a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada para as unidades do Ministério Público do Estado de São Paulo. E também exame nessa oportunidade demonstrativos de reajustes a partir de
1º de janeiro de 2013 e 1º de janeiro de 2014. O pregão presencial número 1/2010 e o contrato 1569/2010, firmado em 30 de abril de 2010, as matérias precedentes foram julgadas regulares por esta Corte de Contas. Portanto, a matéria é em boa ordem, a instrução converge para a regularidade e meu voto acompanha. Voto pela regularidade dos termos aditivos e pelo conhecimento dos demonstrativos de reajuste em exame. Está em discussão, contrato do Ministério Público do Estado. Encerrada a discussão em votação, aprovado. O item número 2, em exame, os termos aditivos ao contrato 0586700901, firmado entre a FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, e a empresa Múltipla Engenharia Limitada, visando a construção de sala de aula e prédio escolar na rua Adelina Maria de Jesus 15, Jardim Apurá, São Paulo, pelo importe de R$ 5.020.000 e o prazo de execução em 240 dias. Licitação e decorrente ajuste inicial foram julgados regulares por essa egrégia primeira Câmara. O primeiro e segundo aditamentos assinados em junho de 2010 e novembro também de 2010 prorrogaram o período de execução contratual por 120 dias e 90 dias, respectivamente. O terceiro termo, datado de dezembro de 2010, estendeu o prazo de execução por outros 90 dias e alterou os índices previstos na planilha orçamentária, aumentando o valor do ajuste em 24,42% do valor inicial. A nona diretoria de fiscalização, examinando a matéria, concluiu pela irregularidade em razão dos seguintes desacertos: inobservância ao disposto no inciso 9º do artigo 6º da Lei Federal número 866693, que é a que trata de impropriedades no projeto básico, e também houve violação aos princípios da eficiência e da economicidade. E também anoto que foram protocolados os termos de recebimento provisório e definitivo da obra. Oportunizado o contraditório, as alegações de defesa produzidas foram aceitas pela TJ Engenharia e TJ Economia sob aspectos econômico-financeiros, assim como pela douta PFE. Eu passo ao voto. As alegações de defesa ante as impropriedades anotadas pela diligente nona DF não merecem prosperar. Documentos apresentados pela Fundação não explicam na íntegra as alterações de prazo, quantitativos e itens da planilha orçamentária. Apesar de alerta sobre a necessidade de novas sondagens para a confirmação das modificações sugeridas pela consultoria Azevedo e Marim, que atuou no processo, não há notícia de sua realização, tampouco foi juntado aos autos projeto de fundação revisado. Na relatoria que deveria dar suporte à revisão dos projetos iniciais da Fundação, os signatários apenas discorreram sobre as diferenças dos perfis geotécnicos apurados nas sondagens de setembro de 2008 e março de 2010. E some-se a isso o fato de que a data deste relatório, aproximadamente 98% dos serviços preliminares e 78% dos serviços de infraestrutura contratados já haviam sido executados, pois, na época, o total realizado já superava em muito os números previstos na planilha orçamentária inicial. É o que se infere da análise da primeira à quinta medições. Essa situação, aliada à falta de laudo técnico ou documento similar que o comprove, afasta também o argumento de que, durante a execução das obras, foram encontradas fossas não visíveis antes do movimento da terra no local da construção do reservatório elevado de água, exigindo solução definitiva da alternativa da fundação do mesmo com utilização de estacas raiz. Não ficou evidenciado o aumento de mais de 100% em alguns dos itens da planilha orçamentária. Nesse contexto, é possível afirmar que, na verdade, o que ocorreu foi o uso inadequado da flexibilidade prevista no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 866693 para suprir omissões ou erros de cálculos remissivos à época da obra, com o acréscimo de serviços e materiais, que, por sua natureza, deveriam ter sido constatados nos projetos iniciais, bem como para a realização de mudanças não explicadas em afronta aos princípios da eficiência e da transparência. Em síntese, eu voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame e aplicação de multa no equivalente de 300 UFESPs aos responsáveis senhores Pedro Ruet de Oliveira Castro e Décio Jorge Tabac. Eu voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado.
Senhor presidente, peço vênia para relatar 3 e 4 em conjunto. Deferido. Nos itens 3 e 4 da pauta estadual, em exame e licitação, na modalidade de concorrência 006-2014, CO e decorrentes contratos 19.402 e 19.403, firmados entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o DER, e a empresa Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ilimitadas, que teve por objeto a contratação de obras e serviços de restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e melhoria da SP-294 do quilômetro 658,378 ao quilômetro 686,700, trecho de Tupi Paulista, Santa Mercedes, Pauliceia Panorama, divididos em 2 lotes, portanto, em 2 contratos. A fiscalização da matéria entendeu que o apontamento de irregularidade presente no processo licitatório, qual seja o atendimento parcial de determinação em sede de exame prévio de edital, mantendo-se em nova publicação do edital a exigência de apresentação de contratos de subempreitada para os participantes da licitação, comprometeu ambos os contratos examinados. Adouta a PFE consigna que a impropriedade decorreu de interpretação equivocada de decisão em sede de exame prévio e que tal fato não comprometeu a competitividade do torneio, que houve ampla disputa. Ela pugna, assim, pela regularidade da matéria sob recomendação. De forma diversa, o douto Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade da licitação. Eu passo ao voto. Razões de defesa não merecem acolhida. Os elementos constantes dos autos demonstram que a origem deixou de cumprir integralmente determinação desta Corte nos autos dos exames prévios de edital TC 812 e TC 826, não suprimindo do edital a exigência que se mostrava restritiva à participação de empresas interessadas. E não são aceitáveis, como que era a origem, que a manutenção no corpo do edital de cláusula considerada restritiva deu-se a mero equívoco, aliás, como foi bem destacado pelo Parquet de Contas. Nessa conformidade, diante do exposto, meu voto é pela irregularidade do edital de licitação, modalidade de concorrência, e decorrentes de ajustes com multa no valor equivalente a 160 UFESPs ao responsável, senhor Marco Antônio de Albuquerque. É o voto, senhor presidente. Em discussão, em votação. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. O item 5 traz o exame do contrato 22105 firmado entre a Sabesp e a empresa Aruana Serviços Navais Limitada, a empresa de pequeno porte, em julho de 2013, visando a prestação de serviços de operações náuticas para aplicação de produtos químicos diretamente nas represas Atibainha, do sistema Cantareira, e Jundiaí, do sistema Alto Tietê. Contrato decorrente do pregão online MA 22105 de 2013. Terceira diretoria de fiscalização concluiu pela irregularidade da contratação, apontando, em síntese, que o segundo termo de referência, 112 e 125, não se trata de objeto comum, porque os serviços licitados abrangem, além da prestação de serviços náuticos, aplicação de produtos químicos pela contratada, sendo que as exigências quanto às características de embarcação, regulamentação junto aos órgãos de marinha do Brasil, quanto ao uso de habilitação do piloto da Capitania dos Portos e diante da periculosidade demonstrada no manuseio de produtos químicos altamente tóxicos e riscos ambientais. Tudo isso descaracteriza o serviço como comum. A complexidade e periculosidade da execução do objeto pode ter restringido o universo de participantes, vez que houve uma única participante no certame. Os preços referenciais para a elaboração do orçamento foram fornecidos pela Divisão de Gestão de Recursos Hídricos, sem demonstrar a fonte utilizada para a formação dos preços ou a média dos preços de contratações anteriores. E também, por último, a parcela de maior relevância exigida no item 4.2 do edital descreve, em verdade, a íntegra do objeto licitado. A TJ e PFE acompanharam as conclusões da terceira DF e concluíram também pela irregularidade da matéria. Eu passo ao voto. A matéria não comporta juízo de irregularidade, como atesta de forma unânime a instrução.
constatada a falha no orçamento estimativo, que teve como data base fevereiro de 2012, enquanto que o edital foi publicado em junho de 2013, sendo certo que a defasagem de mais de 14 meses inviabiliza a comprovação da compatibilidade dos preços ajustados com os de mercado. Além disso, o objeto colocado em disputa não apresenta características comuns usuais no mercado para a adoção da modalidade pregão. Assim, a isonomia e a competitividade do certame restaram prejudicados, tanto que houve apenas uma licitante a participar e oferecer proposta. Nessa conformidade, na esteira das manifestações desfavoráveis de ATJ e PFE, o voto é pela irregularidade da licitação e do contrato. Em discussão e votação, aprovado. O item 6 cuida de prestação de contas decorrente de repasses efetuados pela Secretaria Estadual de Turismo, Departamento de Apoio às Instâncias, o DAD, à Prefeitura Municipal de Poá, no exercício de 2013, com base em convênio, visando a transferência de recursos financeiros para a construção do prédio do Teatro Municipal naquela municipalidade. Matéria recebeu despacho de diferimento sem julgamento de mérito por auditor da Casa em 24 de janeiro de 2013. A 4ª DF anotou o encaminhamento extemporâneo de documentos complementares agora apreciados. PFE é pela regularidade da matéria. E assim, meu voto acompanha pela regularidade das contas com as recomendações constantes do corpo do voto. Em discussão e votação, aprovado. O item 7 cuida também de prestação de contas decorrente de repasses efetuados pela Secretaria de Turismo à Prefeitura de São Bento do Sapucaí em 2012, com base no convênio 5812, visando a execução de obras e serviços de infraestrutura no bairro do Quilombo. PFE pela regularidade da matéria e meu voto acompanha, senhor presidente. Discussão e votação, aprovado. Itens 8 e 9 em conjunto, pode ser, senhor presidente? Pode, sim. Em exame, prestações de contas de recursos dos exercícios de 2011 e 2012, respectivamente originárias do contrato de gestão entre a Secretaria do Estado da Saúde e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, o SPDM, tendo como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Centro de Medicina de Reabilitação Luci Montoro, de São José dos Campos. Contrato de gestão correspondente foi julgado irregular. Falhas anotadas pela UR7, Unidade Regional de São José dos Campos, foram devidamente justificadas pela origem. Assessoria técnica, sua chefia, Procuradoria da Fazenda do Estado manifestaram-se pela regularidade das contas e eu acompanho com as recomendações constantes do corpo do voto. Em discussão e votação, aprovado. O item 10 trata de recurso ordinário interposto pelo município de Emilianópolis contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos correspondentes a R$ 64.443,30, transferidos pela Secretaria de Estado de Cultura à Prefeitura, recorrente ao longo dos exercícios de 2004 e 2005, condenando ainda a devolução dos recursos devidamente atualizado e suspendendo-a de novos recebimentos. Assessoria técnica especializada pugna pelo acolhimento do apelo e pela regularidade da prestação de contas. Chefia de ATJ, por sua vez, entendeu que a sentença recorrida deverá ser parcialmente reformada no que toca à condenação de devolução dos valores repassados. Observou que a origem já havia devolvido à Secretaria da Cultura uma parte dos valores, assim entende que a sentença deverá ser reformada nesse aspecto relativo aos valores já reembolsados. Em seu favor, o recorrente juntou documentos comprovando a correta aplicação dos valores recebidos e a devolução dos saldos não aplicados. Procuradoria da Fazenda Estadual opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário em exame. Em preliminar, preenchidos os requisitos de legitimidade, tempestividade e adequação, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, conhecido.
No mérito, o recurso ordinário comporta provimento. Os documentos encartados pela origem comprovaram a boa ordem dos atos praticados e a regular aplicação dos recursos destinados pela Secretaria de Estado de Cultura ao município de Emilianópolis ao longo dos exercícios 2004 e 2005. Assim, na linha da Assessoria Técnica de Economia, Procuradoria da Fazenda Estadual, meu voto é pelo provimento do recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Emilianópolis, reformando na íntegra a sentença recorrida, reputando como regular a prestação de conta dos recursos transferidos pela Secretaria de Estado à recorrente para a implantação do projeto Guri nos exercícios 2004 e 2005 e, consequentemente, dando quitação aos responsáveis. Conselheiro dá provimento. Está em discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. A palavra na sequência do eminente auditor, Valdemir Antônio Polizelli, que nesta ocasião substitui o conselheiro Renato Martins Costa. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora, representante da PFE. Itens 15, 16 e 17, senhor presidente, vou relatar em conjunto. Deferido. O 15 é termos de aditamento, termos de re-ratificação, demonstrativo de cálculos de reajuste de contrato firmado pela USP. O 16 é convênio firmado pela Secretaria de Estado de Saúde, convênio com a Secretaria de Estado de Saúde com a Fundação Dr. Amaral Carvalho. E o 17 é convênio firmado também pela Secretaria de Estado de Saúde com a Fundação ABC. A instrução é unânime pela regularidade e os votos também caminham no mesmo sentido. Muito bem. Está em discussão e votação. Aprovado. Continua, Vossa Excelência. 18, pregão eletrônico e contrato, firmado pela Sabesp com a Siemens Limitada, para a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de licença de software. Instrução dividida. A TJPFE é pela regularidade, SDG pela irregularidade. Restou configurado que não se trata de objeto comum, conforme exige a Lei 10.520 de 2002. Portanto, equivocada a escolha da modalidade da licitação pregão, o que inviabilizou a ampla e isonômica competição. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 19, prestação de contas de convênio firmado pela Secretaria de Turismo com a Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara, relativo ao exercício 2012. A instrução é unânime pela regularidade e o voto também caminha no mesmo sentido. Em discussão e votação, aprovado. 20, recurso ordinário interposto pelo NESP em face de decisão que julgou ilegal a aposentadoria concedida em 2012. MPF e PFE pelo não conhecimento. A Unesp, ao tomar conhecimento da decisão, adotou as providências necessárias visando a sanar as irregularidades detectadas. Assim, praticou ato que não se coaduna com a vontade de recorrer. Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. Esgotada a matéria constante da pauta municipal, com os cumprimentos da doutora Evelyn de Moraes, podemos passar a examinar os feitos municipais, invertendo a nossa ordem e convocando o doutor Francisco Roque Festa, que requereu oportunidade para sustentar oralmente os termos do TC 1757, que cuida das contas de Cotia do exercício de 2013. O feito está sob minha relatoria. Cumprimento do doutor Francisco. Vossa Excelência terá 15 minutos para suas considerações, após a leitura do relatório, que buscarei resumir ao máximo, considerando que a íntegra do documento já foi encaminhado aos senhores conselheiros julgadores. Resumo as manifestações técnicas. O segmento especializado da assessoria técnica opina pela emissão de parecer desfavorável diante do elevado patamar de alteração orçamentária da ordem de 48,92% da despesa inicial fixada, dívida ativa e demais ocorrências contábeis. Especificamente em relação ao ensino global, a unidade de cálculo de assessoria técnica, após análise das justificativas e documentos, não acolhe os argumentos do recorrente quanto às diversas despesas impugnadas pela fiscalização. Contudo, propõe acréscimo dos gastos não computados inicialmente aos restos a pagar de 2012, pagos após 31 de janeiro, dispêndios da Secretaria Municipal de Educação e PASEP. Sugerem a inclusão de restos a pagar, pagos até 31 de março, no exercício seguinte ao examinado para cálculo do Fundeb. Indicou a aplicação de 23,68 das receitas oriundas de impostos, desatendido assim o artigo 212 da Constituição Federal.
O município investiu 99,93% das receitas do Fundeb, aplicou 83,78% em profissionais do magistério. A Unidade Jurídica e Assessoria Técnica considera aceitáveis alguns argumentos quanto ao depósito a menor de precatório judicial. Não obstante, entende que as contas estão comprometidas, dadas as falhas relativas à aplicação no ensino, aquém do mínimo exigido pela Constituição, e juízo negativo do setor especial quanto aos resultados contábeis. Conclui pela emissão de pareceres favoráveis. O Ministério Público também acredita que não se pode aprovar as contas diante dos apontamentos da fiscalização, insuficiente aplicação no ensino, deficiência no Fundeb, descaracterização da peça orçamentária, créditos adicionais com transferências representando mais de 48% do montante da despesa, inexistência de informações indispensáveis quanto à dívida ativa do município, efetiva falta de controle quanto aos seus cancelamentos. Propõe a abertura de autos próprios para análise de determinadas despesas. Foi dada a origem todas as oportunidades de lei para a manifestação do seu desconformismo quanto aos apontamentos. Esse é o relatório resumido. Gostaríamos de ouvir o doutor Francisco quanto a estas questões. Boa tarde, senhor presidente, ministros conselheiros, demais servidores dessa Corte de Contas. Senhor relator, eu teria, se fosse possível, uma questão de ordem. Nós fizemos juntar memoriais, agora, recentemente, no dia 9/11, para complementação de documentos a que se referem à instrução. Documentos esses que são, penso, relevantes para uma análise de Vossa Excelência, e de modo que, daqui da tribuna, peço que, se for possível, que Vossa Excelência retirasse de pautas autos para que analisassem esses documentos que são posteriores à instrução processual, não para uma nova instrução, mas tratam-se de documentos relevantes. Tem razão, Vossa Excelência. Que trazem novos rumos, certamente novos rumos. Os memoriais foram devidamente avaliados já pelo relator. Então, pois não, Excelência. Vossa Excelência cuidou de entregá-los também aos jogadores? Foi entregue a todos os jogadores. Então, a matéria pode prosseguir. Então, eu agradeço e serei muito breve, Excelência. Obrigado. Mas, Excelência, eu gostaria, antes de mais nada, de realçar, como advogado eleitoralista, que essa Corte de Contas, os tribunais de contas, e esse Tribunal de Contas, e afirmo isso também aqui na presença do eminente representante do Ministério Público, é espelho para os demais da Federação. Portanto, hoje, o grande vetor das eleições futuras, a pilastra fundamental para as eleições futuras que ocorrerão nesse Estado, será sempre essa Corte de Contas. Quantos e quantos candidatos deixaram de ter as suas candidaturas registradas, e até mesmo eleitos, porque tiveram suas contas rejeitadas ou pareceres desfavoráveis por atos de gestão? É importante que se diga que, a partir da Lei Complementar 135, a denominada Lei da Ficha Limpa, que esse tribunal deixe claro, como vem deixando nas suas decisões, se os atos de gestão são atos permeados por dolo, por dano ou por enriquecimento ilícito. Senão, teremos, se assim não for, teremos, evidentemente, uma lista grande de candidatos futuros que não poderão sequer prestar candidatura a qualquer pleito. Mas vamos ao que interessa, ao mérito. Serei bem breve, senhor presidente. Com toda a vênia instrução e aos órgãos técnicos pré-opinantes, no que se refere exatamente à questão do não cumprimento ao artigo 212 da Constituição Federal, com todo o respeito, mais uma vez, à zelosa auditoria, eu começo, bem rapidamente, a questão que já foi também levada em memoriais, por isso serei breve, no que se refere ao pagamento da empresa Luxor, que prestou serviço à educação no município de Cotia, referentes ao exercício de 2013. Ora, nós tivemos uma licitação feita no ano de 2012 e, de acordo com a legislação de regência, a Lei 8.666, o contrato foi prorrogado. Portanto, os pagamentos feitos à empresa Luxor foram realizados, efetivados no ano de 2013. Portanto, não poderia haver glosa, como propõe a zelosa auditoria dessa casa. No mesmo sentido,
senhor presidente, refiro-me à empresa Educore. Os serviços foram prestados no ano, certamente, de 2012. Porém, o pagamento a essa empresa foi feito pela via indenizatória e deu-se no ano de 2013. No entanto, os gastos não foram com a empresa Educore, não foram contabilizados como despesa da educação no exercício do ano 2012. Daí justifica-se o pagamento e a contabilização para o exercício de 2013. No mesmo sentido, prestação de serviços à Associação de Pais e Mestres. Não teria como se pensar, excelências, como se excluir e se glosar da educação pagamentos feitos à Associação de Pais e Mestres, que tem um trabalho, eu diria, quase que fundamental, um trabalho sacrossanto na área educacional. Portanto, não haveria que se glosar, como propõem os órgãos técnicos, essa despesa. Continuo. Pagamento com pensionistas inativos ligados ao setor da educação. Também não poderiam ser glosadas, pois refere-se a serviços pertinentes à rotina normal da educação. Continuamos. E, evidentemente, essas despesas foram pagas e arcadas com recursos do Tesouro Municipal, previsto, aliás, na lei orçamentária. Portanto, eles também devem, com toda a vênia aos órgãos pré-opinantes, ser contabilizados como despesas na educação. No que se refere ao pagamento da empresa Gocil, há aqui uma particularidade. Esse contrato foi firmado com a administração de Cotia em dezembro do ano de 2013. Ora, se o contrato foi firmado no ano de 2013, foram pagos, evidentemente, em janeiro de 2014. Refere-se, portanto, a serviços prestados por essa empresa, só um detalhe, durante o exercício de 2013. No mesmo sentido, a empresa TB, que refere-se a serviços prestados no ano 2013, cujos pagamentos a essa empresa foram feitos em janeiro de 2014. Não haveria, portanto, mais uma vez com toda a vênia, de se falar em glosa, como propõe a zelosa auditoria dessa casa. Gastos e despesas com precatórios, entendemos que a partir da edição da emenda constitucional 62, esse tema passou a ser até distante do município, mas há que se dizer que o Tribunal de Justiça moldou e pagou precatórios relativamente às desapropriações para a construção de creches e escolas do município de Cotia, e, portanto, essas despesas também, a nosso ver, com toda a vênia, devem ser contabilizadas para efeito de aplicação no ensino na forma preconizada no artigo 212 da Constituição Federal. No mesmo sentido, Cotia Ambiental, utilizou-se o município, pela Secretaria de Educação, a limpeza de unidades escolares, não restando dúvidas de que a contabilização também implica em despesas com gastos na educação. Pagamento de despesas com locação, para utilizados também, senhor presidente, para arquivo da Secretaria de Educação, conforme valores escritos juntados com memoriais. Portanto, urgem também ser contabilizados para efeitos de cálculo do artigo 212. Pagamento de parcelamento de débitos previdenciários à empresa Procotia. Foi uma empresa pública que foi extinta, cujos funcionários foram absorvidos num quadro especial pelo município e que prestam e continuam prestando serviço na educação. Não haveria também, senhor presidente, com toda a vênia, ao que fala a instrução aos órgãos pré-opinantes, que se glosar para efeitos de aplicação no ensino. Por fim, reporto-me aqui algo que Vossas Excelências costumam realçar com muita virulência, a questão de excesso de pessoal, estados altos, e isso fizemos juntar também lá atrás em memoriais, uma reforma administrativa que criou no município de Cotia, acabando com aquela série de distorções, criando agora cargos de chefia, direção e assessoramento e concurso
senhor presidente, já está em andamento, o edital em vias de publicação, isso já também se aporta aos autos. Agora, o nosso penúltimo tema, em relação ao elevado número de alterações orçamentárias, essas não são legais, à medida que atende às leis orçamentárias locais e não desrespeitam a lei de responsabilidade fiscal. E demonstram que os resultados financeiros não comprometem a regularidade das contas municipais. Por fim, senhor presidente e relator, a fiscalização mencionou, lá na instrução, que não teve acesso aos documentos que se referem ao estoque da dívida ativa, e que tal comprometeria as contas anuais. Tais documentos, contudo, senhor presidente, foram juntados nos memoriais demonstrando a regularidade da matéria. Eu digo isso porque não estamos aqui reprisando tema de defesa, mas tratam, portanto, de documentos novos que certamente darão novo norte no eventual pronunciamento do parecer dessa corte. Eu encerro pedindo a vossas excelências e aos demais julgadores que, acaso vossas excelências entendam pela aprovação, é o que nós pugnamos, mas se assim não for, que sejam, portanto, as contas relativas, excelências, ao exercício 2013 aprovadas com as ressalvas desses temas que pontuei aqui, para que possamos, em breve espaço de tempo, creio, vossas excelências, dar cumprimento àquilo que foi apontado. E deixando claro, senhor presidente, que não houve aqui, no conjunto das contas, em nenhum momento, e fica a nossa mensagem também ao Ministério Público, atos dolosos, atos perniciosos, que comprometeriam os atos de gestão no município de Cotia relativamente ao exercício 2013. São regularidades ou irregularidades sanáveis, e isso está mostrado em nossos memoriais, e encerro aqui agradecendo, senhor presidente, a oportunidade que tive de apresentar essa breve defesa. Muito obrigado, excelência. O tribunal agradece a participação de vossa excelência, louvo o seu esforço, sua defesa substantiva, prestigiando os demonstrativos aqui do prefeito de Cotia de 2013. Uma preliminar que vossa excelência levantou aqui, eu acho que merece nossa reflexão. O compromisso do tribunal é com a verdade dos fatos, da verdade que foi apurada. Esse compromisso é com a sociedade. O tribunal leva ao Poder Legislativo local aquilo que ele apurou. E, nessa medida, não cabe nenhuma avaliação quanto a elemento subjetivo de dolo. Essa questão do dolo, em contas eventualmente reprovadas pelo tribunal, há de ser discutido no âmbito da justiça eleitoral, se o ato foi doloso ou não. Mas o tribunal não tem essa previsão, não pode ter, pelas suas próprias características, a intenção de identificar nos eventuais desacertos das contas públicas a questão do dolo, que fica para outra esfera, como vossa excelência bem sabe. Mas entendo a sua preocupação, entendo a preocupação de todos os dirigentes municipais, mas, como disse, o compromisso do tribunal é com aquilo que ele pôde apurar na medida das suas condições. E isto tudo para introduzir também, excelência e senhores conselheiros, senhor procurador, que as contas foram suficientemente examinadas, bem assim os documentos que foram agregados, e que, a meu ver, não conseguiram contrariar o que foi apurado. Os desacertos que se apresentaram são, de alguma forma, graves, e, a meu ver, suficientes para comprometer as contas. A aplicação, efetivamente, aquém do exigido da Constituição. O cálculo, o laudo elaborado pela assessoria técnica, folhas 1203 e 1216, é bastante minudente. Eu vou acolher esses cálculos, e as justificativas também não conseguem afastar o que foi apurado. No fim, chega-se, sim, a 23,68% das receitas dos impostos. E as despesas pleiteadas pelo responsável, em memoriais, agora, não se ajustam. A Prefeitura informa que despendeu no exercício R$ 3.515.241 e R$ 186.988, com pagamento de serviços mantidos com a empresa Cotia Ambiental e aluguel para o Departamento de Compras e Almoxarifado. Isso é apenas um dos tópicos. Mas o pedido
Os documentos não especificam as escolas que teriam sido beneficiadas, os serviços efetivamente executados, não comprova que o espaço locado era só para o setor de educação, e a apropriação da amortização de parcelamento do INSS da Procotia não cabe à inclusão. As despesas de exercícios anteriores não encontram guarida no princípio da anualidade, um decoro de ajuste que está reconhecendo algum direito não pago em determinado exercício passado. Aliás, decorre disso, né? Agrava, falta de aplicação integral dos recursos no Fundeb, é pouco, efetivamente, é pouco. Nós temos aqui aplicados, efetivamente, 98,50, faltou muito pouco, mas não atendeu à legislação federal. Há outras que se verificam em relação à dívida ativa, destaca-se aqui falta de controle sobre cancelamentos. E esses cancelamentos sofreram expressivo incremento de 324% em relação ao exercício anterior. E se registrou efetivamente que, por ocasião da vistoria, não foram entregues 6 dos 20 processos que amparavam os cancelamentos, que diz Vossa Excelência que agora aportaram ao processo. Eu lembro que todas essas questões, se o tribunal estiver enganado, eventualmente, nesta ocasião, podem ser revistas amplamente em processo de reexame. Felizmente, a nossa lei, nosso regimento interno permite que tudo isso seja avaliado em próxima ocasião. E até lá, quem sabe, o município de Cotia, com um advogado tão bem representado, consiga fazer prova, então, das situações que pretende ver que sejam dirimentes das questões apontadas pelo tribunal. Na medida do possível, no andar desta carruagem, meu parecer é desfavorável às contas de Cotia. Submeto o voto à avaliação dos conselheiros, está em discussão. Encerrada a discussão em votação, aprovado. Agradeço mais uma vez a participação do doutor Francisco. Passamos ao item 77, convido o doutor Carlos Pereira Barbosa Filho para que se faça presente e defenda as contas de Guapiara de 2013. Cumprimento o Dr. Carlos Pereira Barbosa Filho. São as contas de Guapiara relativas ao exercício de 2013. Encaminhei a Vossas Excelências o relatório. Resumo que a TJ e o Ministério Público propõem parecer desfavorável, especialmente em face da inadimplência quanto a precatórios que teria combinado em um termo de parcelamento firmado em 26 de fevereiro de 2014 perante o Tribunal de Justiça, e insuficiente utilização de recursos do Fundeb do exercício. O município se enquadrava no regime especial anual para o pagamento das obrigações, mas informa a fiscalização que não houve quitação de parcela do período no montante aproximado de R$ 575 mil. Logo no início do exercício seguinte, em 26 de fevereiro, o município apresentou justificativos à Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos e firmou acordo de parcelamento para pagamento da dívida em 6 parcelas semestrais. Desse modo, ainda que o Executivo tenha descumprido a obrigação de pagamento em corrente regime especial, diz a defesa que as providências saneadoras foram tomadas. Sobre essas estritas condições, eventualmente, a falha pode vir a ser relevada. Vamos ouvir também o advogado nessa matéria. Mas destaca-se aqui a insuficiente aplicação dos recursos do Fundeb. Aqui se utilizaram apenas 95 inteiros, 20 centésimos de 1% dos valores. O Executivo empenhou a totalidade das verbas advindas do fundo e a sua deficiente utilização derivou especialmente da exclusão de restos a pagar não quitados até o final do exercício. Mesmo se considerados restos a pagar quitados no primeiro trimestre do exercício seguinte, um montante de R$ 167 mil, a aplicação ainda permanece inferior ao mínimo previsto. Trata a situação aparentemente diversa dos casos que pontualmente são relevados pelo tribunal, em que a atualização parcial dos recursos recebidos do Fundeb decorre de glosas de despesas processadas. Neste caso, a administração não comprova a realização de gastos que efetivamente teriam beneficiado o setor no exercício de 2013. Com informação adicional da fiscalização,
que até a data da inspeção em loco, em outubro de 2014, ainda havia saldo de restos a pagar, no montante de R$ 52.370. R$ 52.370. Palavra do advogado. Excelentíssimo senhor presidente e relator das contas anuais, excelentíssimo demais conselheiros, excelentíssima senhora representante do Ministério Público de Contas, senhor secretário-geral, o município de Guapiara, em 2013, obteve excelentes resultados em todos os índices, em todos os itens, não houve qualquer falha de instrução danosa ao erário, atingiu índice de educação, saúde. Porém, um dos aspectos cruciais que a Corte de Contas utiliza na análise do julgamento das contas, trata-se dos precatórios. Desde 2004, os precatórios se tornou crucial. Como o eminente relator afirmou, 2013 houve um diferencial, foi um ano de transição. Assim que assumiu o município, o atual responsável pelas contas encontrou o município enquadrado no regime especial permitido pela emenda 62. O regime especial autorizava o pagamento anual de 1/15 do saldo acumulado. O saldo acumulado era 534 mil, se não me engano. Era o saldo acumulado. E o prefeito sabia que tinha até o final do exercício que recolher 1/15. Acontece que em 2013, no dia 13 de março, o STF derrubou a vigência parcial da súmula da emenda 62. Com isso, o regime especial deixou de existir. Mesmo assim, no exercício, o município dos 534, está aí nas contas, recolheu 176 mil, bem mais do que deveria recolher se ainda persistisse o regime especial até o final daquele exercício. Ocorre que o regime especial deixou de existir. Talvez o erro do município foi tentar se antecipar em corrigir, em buscar uma solução, porque já no início de 2014 estivemos junto ao DEPRE e antes que a própria súmula fosse modulada, conseguimos junto ao DEPRE que o montante de 534 mil fosse parcelado em 8 parcelas anuais. Ou seja, mesmo assim, se tratando de outro ano, o município, antes mesmo que a súmula votada pelo STF no dia 13 de março de 2013 fosse modulada, o município já se antecipou, procurou o DEPRE e nesse vácuo, nessa lacuna legal, parcelou o total, o montante, em 8 parcelas anuais. Juntamos o parcelamento nos autos, porém, os órgãos, a assessoria técnica, entendeu que havia prejudicado o princípio da anuidade. Ocorre que o município não estava mais sujeito ao regime especial, porém, o regime especial foi abolido no curso das contas em exame. A súmula foi modulada veio ser modulada só em 2015, e o município já tinha um parcelamento do saldo de precatórios em 8 vezes, ou seja, já tinha equacionado a questão de precatórios, e pago muito mais do que deveria ter pago se tivesse no regime especial. O acordo CODEP foi juntado nos autos, o montante pago também consta nos autos, o saldo acumulado de 534 consta nos autos, que é um saldo total que estava sob regime especial. Então, não é possível que nesse ano 2013 o município seja considerado inadimplente na questão de precatórios por uma mudança de tratamento jurídico para a matéria. Em relação ao Fundeb, que é o segundo ponto, apesar de já haver precedente nessa corte sobre a não considerar o que aconteceu como tema relevante e isoladamente suficiente para a reprovação das contas, o município demonstrou que havia obras em andamento, e obras essas que não foram concluídas, foi empenhado o contrato, não foi concluído e paga até 31 de janeiro de 2014. Foram pagas depois, porque a obra estava em andamento, foi executada e concluída após 31 de janeiro de 2015. Porém, se isolou
trata-se de um aspecto isolado, que isoladamente não pode prejudicar as contas. Contas que, de um modo geral, merecem ser analisadas pelos seus índices, pelos seus resultados, que, se rejeitadas, como bem disse aqui quem me precedeu e pontuou o eminente relator, coloca uma administração bem avaliada, uma administração que vem obtendo bons resultados, impedida do uso do direito de continuar, que impede uma candidatura, impede uma sequência de uma administração, por um ponto que não é crucial, não foi, não causou qualquer prejuízo, qualquer dano ao erário público. Por isso eu vim até aqui, além dos memoriais, da justificativa, apresentei memoriais por 2 vezes, pedi para que os memoriais voltassem para os órgãos técnicos da Casa analisar, até porque talvez eles não, na primeira justificativa, não foi dado uma ênfase para esse tema, porque eu achei que precatórios não ia, no ano 2013, ter essa importância, por conta da mudança jurídica do tratamento. Então, juntei os memoriais, que constam nos autos, e vim até aqui pedir a Vossas Excelências pela aprovação, pelo parecer favorável das contas 2013 do município de Guapiara. Muito obrigado pela palavra, eminente relator. Obrigado a Vossa Excelência pela colaboração no Tribunal, doutor Carlos Pereira Barbosa Filho. A questão dos precatórios eu considero resolvida, porque, de fato, o município lançou mão dos recursos que tinha para conseguir um parcelamento do Tribunal de Justiça, que foi deferido, até uma certidão no processo, e esse parcelamento vem sendo honrado, e acredito que essa questão possa ser superada. Mas o Fundeb, os números não batem, é uma questão aritmética. E derivou essa deficiência, especialmente pela exclusão de restos a pagar não quitados, até 31 de janeiro de 2014. Mesmo considerando os quitados no primeiro trimestre, foi R$ 167 mil, a aplicação ainda está inferior ao mínimo. E aí nós temos a transgressão de lei federal, né? É impossível não apontar essa deficiência. E é uma situação, como disse, diversa daqueles casos pontualmente relevados, em que a utilização parcial decorre de glosas. No caso, não foi glosa mesmo, foi restos a pagar cancelados. Eu não tenho alternativa, senão emitir parecer desfavorável, mas sempre lembrando que, eventualmente, num reexame, essa questão pode vir a ser rediscutida e o município se aparelhar, então, com demonstrativos que atendam à legislação federal. Proposta de parecer desfavorável, está em discussão e votação. Aprovado. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Carlos Pereira Barbosa Filho. Doutor Antônio Carlos dos Santos relatará o item 43, são as contas de Jaú, e eu solicito ao doutor Júlio César Machado que se apresente para a defesa oral do município. Declina da sustentação oral. Tem a palavra o relator. O item 43 em apreciação às contas anuais atinentes ao exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Jaú. Os órgãos técnicos da Casa falam pela emissão do parecer favorável. O Ministério Público de Contas coloca algumas objeções e pugna pela emissão do parecer desfavorável. E, dessa ordem, senhor presidente, eu acompanho as assessorias e encaminho o voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura. Em discussão e votação, aprovado. Na sequência, item 46, também doutor Carlos dos Santos, solicito doutor Júlio César Machado que se apresente. Contas de Boituva 2013. Boa tarde, doutor Júlio. Vossa Excelência está familiarizado com a rotina do tribunal, sabe que terá 15 minutos para suas considerações. A palavra é do relator.
Cumprimentando o doutor Júlio, eu faço uma breve síntese do tudo quanto contido em relatório que já foi encaminhado a Vossas Excelências. Em apreciação às contas anuais do exercício de 2013 da Prefeitura de Boituva. A instrução é unânime pela reprovação das contas e erige com maior força as seguintes falhas: insuficiente aplicação no Fundeb, sem a aplicação do saldo insuficiente no exercício seguinte, inobservância à ordem cronológica de pagamentos e também a constatação de cargos em comissão desprovidos de características próprias. Esses são os principais aspectos que devem ser realçados nessas contas, senhor presidente. Tem a palavra o doutor Júlio César. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Boa tarde, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimo secretário-diretor-geral, representante do Ministério Público de Contas, os nobres funcionários da Casa, os colegas advogados e demais pessoas que nos assistem, inclusive pela internet, que as sessões nesse egrégio tribunal têm tido uma repercussão muito grande, e isso eu parabenizo a iniciativa. Bom, Boituva, contas de 2013. Antes de adentrar às questões, eminente relator, que levaram às manifestações pela desaprovação das contas, eu gostaria de destacar alguns aspectos que envolveram as contas de 2013 de Boituva, primeiramente. Bom, primeiro, por se tratar de primeiro ano de gestão. Tá? Primeiro ano de gestão, uma série de dificuldades inerentes a essa mudança. Especificamente em Boituva, sofreu com a falta de um sistema de tecnologia de informática contábil que pudesse dar credibilidade às informações remetidas ao DESP. Houve uma troca de sistemas durante o exercício de 2013, que muita dificuldade gerou para os funcionários servidores públicos de Boituva, e essa batalha foi vencida. E destacar que, em que pese todas as dificuldades, o município de Boituva fechou o exercício de 2013 com aplicação no ensino de 29,09%, Fundeb e Magistério 74,19%, contra mínimo de 60%, a Saúde 22,80% contra 15%, recolhimento de encargos sociais em ordem, precatórios em ordem, repasse ao Legislativo em ordem, e o percentual de gastos com pessoal extremamente sob controle, na casa dos 49,61%. A compulsar os autos, eu deixei por último aqui a questão da parcela diferida do Fundeb, a questão do Fundeb, porque a compulsar os autos, um pouco antes da inclusão na pauta desse processo, tínhamos em consideração que o aspecto mais relevante no tocante à tendência de desaprovação de contas era a pretensa não aplicação da parcela diferida do Fundeb. Então, eminente relator, a questão da ordem cronológica de pagamentos e da existência de cargos em comissão, embora suscitados pela fiscalização no seu relatório inicial, no decorrer do andamento processual, remanesceram no campo das recomendações, e até cumpre consignar nesse momento que, coincidentemente, nessa data, a Prefeitura está trabalhando juntamente com o Ministério Público Local a reestruturação administrativa da Prefeitura com relação aos cargos em comissão. Mas, porém, 2013, tendo como item mais significativo a pretensa não aplicação, e digo por que pretensa daqui a pouquinho, não aplicação da parcela diferida da Fundeb, eu gostaria de consignar primeiro uma questão de ordem. Nós temos na lei de regência, na norma de regência, o município tem a obrigatoriedade de aplicar 95% mínimos no decorrer do exercício. Boituva fechou 2013 com uma aplicação do Fundeb de 99,51%. Ou seja, com relação aos 95%, atingiu plenamente. Passou sem aplicar 0,48%. E não que essa parcela não tenha sido aplicada. A gente, compulsando os autos aqui, eu posso citar as manifestações das instâncias técnicas, principalmente de folhas 221, 222 dos autos,
que afirma que os documentos apresentados, isso na defesa prévia, objetivando a utilização da parcela diferida, não são suficientes para comprovar que a referida aplicação deixou de integrar o Fundeb de 2014. Ou seja, não há como atestarmos se as despesas apresentadas trataram da parcela diferida ou se foram realizadas com os recursos do Fundeb 2014. E eu destaco aqui, até porque em nosso sistema UDESP não há indicação de despesas do exercício anterior. E, de fato, não há. Temos uma deficiência de cunho técnico do sistema UDESP, que não abrange ainda a movimentação financeira realizada no sistema extra-orçamentário, onde se processam os restos a pagar. Mas não se confunde essa parcela diferida com os restos a pagar. Nós temos que realmente não, orçamentariamente não há como a fiscalização checar essa informação, se é uma despesa de 2013 ou 2014, porém, o que eu tenho que destacar, e é o principal item dessa sustentação oral, é o seguinte fato: a SDG, Secretaria de Diretoria Geral, atenta a essa questão de cunho técnico, já em 2009, lançou mão do comunicado número 7 de 2009, através do qual, em existindo sobra legalmente possível de ser aplicada de um exercício para o outro da parcela do Fundeb, para que a fiscalização apure se esse recurso foi devidamente aplicado no exercício seguinte, até o primeiro trimestre, até o final do primeiro trimestre do exercício seguinte, há que se abrir uma conta bancária específica e a movimentação desses recursos serem feitos obrigatoriamente por essa conta. Tá? Então, eu venho trazer a informação em que pese nós temos a informação de que, originalmente, a documentação de defesa não tenha sido suficiente. Eu venho trazer aos autos a comprovação da abertura de uma conta bancária específica, conta 30.280, dígito 5, cujo denominação parcela diferida Fundeb, o extrato até 31 de dezembro de 31 de março de 2014, e também os comprovantes, os empenhos de cada uma das despesas que foram pagas com esse recurso do Fundeb. Dito isso, acredito que o principal fator que tenha motivado a tendência pela não aprovação das contas de 2013 do motivo resta plenamente superado, eminente relator. E, apenas para constar, essa documentação complementar também já se encontra carreada aos autos, motivo pelo qual, sinceramente, eu, no bojo de todas no contexto das contas anuais de Boituva, é uma falha que, como eu disse, já resta superada e que, no entender da defesa, merece a acolhida e a aprovação por essa Corte. Com relação àqueles dois outros tópicos, ordem cronológica de pagamentos e cargos de comissão, como eu disse, eu rogo para que sejam deixadas no campo da recomendação. Lembrando que em 2013, a dificuldade que a Prefeitura de Boituva teve na troca de sistemas, mas ela tomou o cuidado de, em observância ao artigo 5º da Lei 8.6666, dar publicidade às eventuais quebras de ordem cronológica. Então, termino aqui a minha fala, agradecendo a oportunidade e rogando mais uma vez pela aprovação das contas de Boituva 2013. Obrigado, eminente. O tribunal agradece a participação de Vossa Excelência. A palavra do conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Senhor presidente, para que se possa examinar a documentação anunciada pelo Dr. Júlio, então eu peço retirada de pauta com retorno ao gabinete dos autos. É regimental pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Na sequência, o item 50, a pedido de sustentação do Dr. Carlos Eduardo Gomes Calado Moraes ou Dr. Olavo Sachetim Barbosa. O senhor é o Dr. Olavo? O Dr. Carlos Eduardo. Vossa Excelência terá 15 minutos para a defesa após a leitura do relatório. Substituto conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Prefeitura Municipal de Santa Branca, exercício 2013.
no item 50, em apreciação às contas anuais de 2013 da Prefeitura Municipal de Santa Branca. De se ressaltar que a instrução e os órgãos opinativos da Casa são todos pelo juízo desfavorável às contas e erigem com muita força esses seguintes itens: a falta de pagamento de precatórios judiciais em sua totalidade, e também o balanço patrimonial não registra corretamente as pendências judiciais, assim prejudicando a fidedignidade dos dados contábeis e em lesão ao princípio da transparência. Esses são os itens de maior relevo. Eu devolvo a Vossa Excelência, senhor presidente. Tem a palavra, doutor Carlos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, doutor representante do Ministério Público, cumprimento a todos. No caso presente, começando pela questão do precatório, Excelência, de fato, acho que há algum equívoco, porque as folhas 197, a douta SDG posicionou favorável à aprovação das contas. A instrução não está toda pela irregularidade. Inclusive, as folhas 196, a douta SDG frisa que, além disso, o montante depositado pelo município a título de precatórios equivale ao quanto determinado pelos termos da emenda constitucional número 62, razão pelas quais entendem que a falha apontada pela fiscalização possam ser relevadas. O ponto aqui é os requisitórios de pequeno valor. Os requisitórios de pequeno valor, aqueles até calculados em salários mínimos, que teriam 60 dias para serem quitados. Neste caso, o próprio parecer, as folhas 196 da SDG, ele propõe que seja relevada a questão, a severa recomendação para que não se mais atrase esses pagamentos, tendo em vista que os precatórios judiciais, e aqui a fiscalização fala em precatórios trabalhistas, os precatórios trabalhistas eles estão dentro do regime especial, estão dentro do valor repassado anualmente para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça faz essa fiscalização, inclusive em memorial recente, entregue nessa colenda da Corte, mencionamos aqui a própria regulamentação do TRT 15, do Tribunal Regional do Trabalho, do Egresso Tribunal Regional do Trabalho 15, que ele menciona que todos os precatórios eles são pagos através do Tribunal de Justiça. A própria SDG, fiscalizando os autos, verificou que os depósitos foram todos regulares das contas. E, assim, essa questão, tanto essa questão dos requisitórios de pequenos valores, esses pequenos atrasos que tiveram, contra os outros dois problemas que o douto Ministério Público aponta nos autos, que seria as alterações orçamentárias e a questão dos repasses em atraso ao 12º para as câmaras municipais, eles todos decorreram de uma única situação. E essa única situação, excelentíssimo senhor relator, é a situação encontrada em 2013 na Prefeitura de Santa Branca. Está ressaltado nos autos que, em 2013, quando então, o prefeito assumiu em seu primeiro ano de gestão, Santa Branca vinha com déficit financeiro de R$ 3.436.091. Em 2012, o déficit orçamentário da antiga gestão foi de 11,30%. Quando assumiu a gestão, não tinha muito o que ser feito. O que tinha que se fazer as alterações orçamentárias necessárias para se executar, para se passar o ano de 2013, corrigindo o déficit financeiro existente, o déficit orçamentário. Isso foi corrigido. A própria auditoria desta egrégia corte deixou destacado que em 2013 houve um superávit financeiro e superávit orçamentário de mais de 5%. Além dessa questão, Excelência, as finanças públicas foram todas regularizadas. Desde 2010, a antiga gestão, que foi quem elaborou o orçamento executado em 2013, elaborava orçamentos deficitários. O orçamento, na sua origem, ele já era deficitário, antes de iniciar a sua execução. Logo, por isso que houve a necessidade de se fazer as alterações orçamentárias necessárias, para que pudesse o então prefeito, no seu primeiro ano de gestão, finalizar um ano com um superávit financeiro, o que não acontecia em Santa Branca desde 2010. Ademais, Excelência, finalizando a minha fala, a questão dos duodécimos não causou nenhum prejuízo ao funcionamento do Poder Legislativo. E não causou por dois motivos. Primeiro, dentro do próprio exercício, o valor integral foi repassado. E segundo, houve devolução de mais de R$ 200 mil no final do exercício. Desta feita, Excelências,
eu gostaria de rogar aqui a aplicação de um precedente dessa casa, da relatoria do eminente presidente Edgar Camargo Rodrigues, julgado em 19 de fevereiro de 2013. Nesse precedente, a questão dos repasses em atraso, que realizados dentro do próprio exercício e que não dificultaram, podem ser relevados ao campo da recomendação. Posto isso, Excelência, posto principalmente que os precatórios foram quitados, os depósitos no parcelamento especial foi adimplido, é que eu postulo que seja emitido parecer favorável às contas municipais de Santa Branca do exercício 2013, nos termos do parecer da Egrégia Secretaria de Diretoria Geral. É o que se requer, Excelência. Cumprimentando o doutor Carlos Eduardo Moraes, agradeço a participação. A palavra do conselheiro Antônio Carlos Santos. Igualmente, senhor presidente, ao caso anterior, eu requeiro retirada de pauta com retorno ao gabinete regimental, dos a autos. matéria fica adiada. Próxima sustentação, doutor Alexandre Aloysio Marque vai defender as contas de Biúna de 2013, item 53, doutor Antônio Carlos dos Santos. Está presente, Sua Excelência, doutor Alexandre Marque. O relator retira o item 53, fica adiada a matéria. Retira, volta ao gabinete ou próxima sessão? Com retorno ao gabinete, excelência. Com retorno ao gabinete. A palavra é do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli para relatar itens 93 e 94, onde há pedido de sustentação da doutora Guiomar de Souza Pazian, superintendente do Instituto interessado. Está presente, Sua Excelência? Doutora Guiomar Pazian é superintendente do Instituto Birigui, Previdência do município de Birigui. A palavra será de Vossa Excelência após a leitura do relatório. Conselheiro Valdenir Polizelli tem a palavra. Senhor presidente, os itens 93 e 94. O 93 é uma representação formulada por Sodexo Paz, do Brasil Serviço e Comércio S.A. E o 94 é a dispensa de licitação, contrato e termo aditivo firmados pelo Instituto de Previdência do município de Birigui, com ticket de serviço S.A. para gerenciamento de cartão magnético eletrônico para aquisição de gêneros alimentícios. A instrução é unânime pela irregularidade, tanto pela TJ como o DMPC. É o relatório. Palavra, doutora Guiomar. Boa tarde, cumprimento a mesa, o ministro, todos os conselheiros e o presidente da Mesa da Fazenda. Eu, como superintendente do Instituto de Previdência, aceito, acho louvável o erro mesmo, houve esse engano, não foi só por Birigui, e a gente seguiu outras cidades também que tinham um entendimento que era pela taxa de administração. E nós tínhamos apenas 8 funcionários e o prefeito determinava o valor a pagar para esses funcionários. Então, eu pagava R$ 12,90 ao ano pela taxa. Então, pela minha consultoria que eu tive com o nosso jurídico, pelo diretor financeiro, que eu também não assino cheque sozinha lá, eu não faço tudo sozinha. Mas, como eu sou gestor e eu sou responsável, sou ordenador de despesas, aceito o erro, concordo que houve mesmo esse erro. Só gostaria que vocês relevassem o fato, porque assim, eu estou com uma boa gestão lá dentro do Instituto, eu zelo pelo órgão público, até o momento, tudo que eu estou fazendo, eu procuro me informar direto aos tribunais, ao Ministério da Previdência, assim, para mim ter uma ótima gestão, confiável e de transparência. Então, houve esse erro, houve esse engano, e eu até questionei na época verbalmente, e os meus colaboradores entendiam, porque tem outros lugares também aconteceu o mesmo fato, diziam que era pela taxa da administração. Então, eu venho aqui pedir para vocês novamente, relevar esse fato, levando em conta a boa administração que tem tendo o Instituto de Previdência de Birigui, que já passou por vários problemas. Eu já passei, assim, por ser da cidade pequena, entrei com 3 ações civis públicas no município, por má gestão do regime próprio. E eu procurei assim, trabalhar o melhor possível para poder não ocorrer esse erro. Infelizmente, houve esse engano. Eu acredito assim, se foi um engano na forma de pensar
e porque o prefeito determinava, vou dar tanto de ticket para os servidores. E era 12,90 a taxa de administração, então não atingia na época. Então, depois ultrapassou, porque ele deu uma assiduidade para os servidores e incorporou nesses tickets. E eu venho aqui pedir para vocês relevarem quanto a essa situação. O tribunal agradece a participação, anota com felicidade a presença de Vossa Excelência na sessão. Mostra que é um tribunal democrático, o próprio interessado vem e expõe suas razões. Espero que sensibilize o relator, depende dele. Tem a palavra o relator. Senhor presidente, eu saúdo a senhora Guiomar, e isso demonstra que ela não teve má fé, né? Não teve, foi uma mera falta de orientação, né? Mas, infelizmente, o valor ultrapassou o valor de dispensa e licitação. E não tem como relevar essa falha, embora a gente reconheça que não houve má-fé. Então, o julgamento pela procedência da representação e pela irregularidade da dispensa não tem como relevar, só que assim, a gente não aplica outras penalidades, né? Mas a matéria irregular não tem como, uma vez que a dispensa, o valor dispendido foi acima do valor limite para a dispensa e licitação. Esse é o voto, Excelência. É o voto que está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. O tribunal agradece a presença de Vossa Excelência. Prefeitura Municipal de Palmital, há um requerimento do Dr. Gabriel Vieira Almeida Machado, é um requerimento pedido alternativo. Ele pede a retirada de pauta do presente feito para a realização da sustentação oral. Fica deferida a sustentação oral, a retirada de pauta depende do relator. Mas quem pede é o Gabriel Vieira Almeida Machado? Não está presente. Dr. Marcos Antônio Gabão Monteiro está presente para a sustentação oral? Não está presente. A palavra é do relator. Quem é? Dr. Valdenir? Excelência, eu já até despachei já. Inclusive, como não veio elementos novos que justificassem a retirada de pauta, eu vou levar a julgamento. Vossa Excelência vai trazer a julgamento. Portanto, apregou novamente o Dr. Gabriel Vieira Almeida Machado e Marcos Antônio Gabão Monteiro, se estiverem presentes para sustentar oralmente. Não estão presentes, é a palavra, Vossa Excelência. Item 106, contas da Prefeitura de Palmital, exercício 2013. A TJMPC, parecer desfavorável. SDG, pelo parecer favorável. As falhas que macularam a gestão foi o não recolhimento na integralidade das contribuições sociais e pagamento de despesas sem comprovação da execução. Nessas circunstâncias, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas, com recomendações, e autuação de autos apartados para tratar do acúmulo remunerado de cargos públicos e acúmulo ilegal de proventos e remuneração. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Na sequência, item 112, contas de Jacareí, Dr. Fábio Barbalho Leite, se estiver presente para nos honrar com o seu trabalho, poderá ocupar a tribuna. Sua Excelência está familiarizado com o tribunal, sabe que tem 15 minutos para suas considerações. A palavra é do relator. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Cumprimento, doutor Fábio. Item 112 é as contas anuais da Prefeitura de Jacareí, 2013. A TJ, chefia MPC-SDG, pelo parecer desfavorável, haja vista a falta de aplicação da totalidade do Fundeb, sem que houvesse saldo em conta específica. É a principal mácula. A palavra, doutor Fábio Barbalho. Excelentíssimo senhor conselheiro, Edgardo Camargo Rodrigues, eminente presidente desta egrégia Câmara, deste egrégio Tribunal de Contas, excelentíssimo senhor conselheiro relator do feito, eminente conselheiro Valdenir Pauliceira, excelentíssimo senhor conselheiro doutor Antônio Carlos dos Santos, eminente representante do Ministério Público de Contas, ilustre doutor secretário diretor-geral, minhas senhoras e meus senhores, a questão está muito bem focada pelo eminente relator. Permita-me apenas, Vossa Excelência, para dar o contexto do tema das contas, que merece uma visão sistemática, ao nosso ver, realçar alguns pontos reconhecidos como
adequados e que apontam para um conjunto geral de contas em 2013 com desempenho bastante satisfatório por parte do município de Jacareí. Então, inclusive apontando para uma evolução. Em Jacareí há, em 2013, superávit financeiro, ainda que pequeno, mas merece destaque, no momento que só se fala de ajuste fiscal. Há uma diminuição sensível da negatividade financeira, correspondente a 72,15, e aqui um elemento evolutivo, uma performance evolutiva das contas de 2013, desta municipalidade. Merece ser destacado também o reconhecimento adequado investimento do percentual mínimo de saúde, a destinação de 64,07% do Fundeb às despesas do magistério, ainda o reconhecimento que as despesas com pessoal atendem aos limites, atendem com razoabilidade, com prudência aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há ainda um outro aspecto sempre sensível em contradiço com problemas em municipalidades. A questão previdenciária, ao reconhecimento e recolhimento devido dos encargos atinentes ao INSS, FGTS, PASEP, e a regular a situação do Instituto de Previdência Social, aqui também recebendo os seus devidos encargos. No longo prazo, ao reconhecimento da diminuição do estoque da dívida de longo prazo, que também novamente aponta para um desempenho satisfatório e evolutivo da gestão das contas municipais, e ainda destaco, finalmente, o reconhecimento da regularidade do pagamento dos precatórios. No âmbito da instrução desta Casa, da instrução técnica, é de se destacar que a assessoria da Unidade Econômica da ATJ emitiu opinião favorável às contas. E aqui é de destacar essa opinião da ATJ Econômica, dado o aspecto eminentemente econômico na gestão das contas, sem desdouro para as questões jurídicas igualmente presentes, mas sim, é importante aqui dar-se o prestígio à área econômica na verificação das contas, e é confortável encontrar aqui o escouro da ATJ Econômica em favor da emissão de parecer favorável. Finalmente, após alguma discussão, ainda no ambiente dos órgãos internos desta Corte, ficou, ao nosso ver, superada a inicial resistência que havia ao reconhecimento do atingimento do mínimo percentual de investimento de recursos próprios em educação. Espancadas as resistências ou questionamentos postos pela douta SDG, ao nosso ver, merecem-se vir à conta e ser retirado da conta de glosa as rubricas de despesas de educação atinentes à limpeza e manutenção das escolas, a despesa com estagiários na Secretaria da Educação e a glosa indevida por aí por puro e imediatamente verificável erro material de restos a pagar que, na verdade, são do Fundeb, não dos recursos próprios. Retificadas essas glosas indevidas, e é o que nós nos cingimos a enfrentar nesse ponto, a conta de investimento próprio pela municipalidade em educação ultrapassa com folga os 25% constitucionalmente exigidos. Ficamos, então, no tema do Fundeb. E aqui, indo focadamente ao ponto, Excelências, tomo como ponto de partida, nessa questão, um dado incontroverso a partir do reconhecido pela própria Instrução Técnica da Corte. Reconhece a Instrução Técnica da Corte que, em 2013, ao longo do ano, há comprovação de gastos que alcançam 98,72% do Fundeb. Portanto, fica, então, protraído para o primeiro trimestre de 2014 um percentual de 1,28%. Diante desse fato, cabe à municipalidade provar que no primeiro trimestre de 2014 fez essa despesa concernente à sobra de 2013, 1,28%. Para isso, há duas hipóteses possíveis. Ou bem, se cria a hipótese que não resta provado, não foi aplicado esse 1,28%, e aí pecaria a municipalidade, ou bem a hipótese de que foi sim aplicado. Quer nos crer que
a instrução, ao se manifestar pelo parecer desfavorável, está colocando ou prestigiando a forma muito além do fato. E é essa retificação de raciocínio, embora não signifique aqui um desdouro à formalidade, um desprestígio, um desconhecimento da importância da formalidade, porque se tivesse sido observada o principal, o mais fácil instrumento de verificação dessa questão, estaria aqui sendo poupado 15 minutos de Vossa Excelência com essa instrução, com essa sustentação, e da minha parte também, né? Seria muito mais simples a defesa do ponto. Mas, ainda que esse instrumento, essa solução técnica de prova, que é a conta dedicada, não tenha sido atendida pela municipalidade, é por causa apenas disso que a instrução técnica se nega a reconhecer que houve 1,28% do Fundeb de 2013 aplicados, gastos no primeiro trimestre de 2014, quer nos crer que esta não é a forma correta de resolver a disputa entre essas duas hipóteses. A hipótese de não ter sido aplicado e a hipótese de ter sido aplicado. Por quê? Nos parece ser possível, admissível aqui uma prova indireta. E é o que fizemos ao encaminhar aos gabinetes de Vossas Excelências, ao gabinete também do relator, um dossiê mostrando a documentação financeira relativa ao Fundeb de 2014. E lá no primeiro trimestre vai haver o registro de empenho no valor de 126%. O número exato é 126,96% de valores empenhados no primeiro trimestre de 2014. Acima, portanto, bem acima, portanto, do que foi recebido no primeiro trimestre de 2014 pelo Fundeb. Outro assim, é confortável identificar o valor do que foi liquidado e pago nesse primeiro trimestre ainda, revelando que há uma considerável, ou até mesmo maciça, despesa de Fundeb em 2014. Esse dado nos parece relevante, nos parece corroborar fortemente para se reconhecer que nesse mar aí, apenas acima dos 26,96% apontam para um valor, em termos absolutos, de quase 5 milhões. 1,28 do Fundeb de 2013 é algo aproximado a 700 mil. Nesse mar, né, de sobra, certamente estava sendo gasto, esse pequeno percentual do Fundeb de 2013. Em corroboração ainda, portanto, a tornar a hipótese de que o 1,28% do Fundeb foi efetivamente gasto no primeiro trimestre de 2014, está o fato de que, se pegarmos o excedente de investimento com recursos próprios de 2013, também é superior a este valor. Não quero aqui, com isso, usar o argumento de que troca-se um pelo outro. Troca-se o percentual faltante de 2013 do Fundeb pelo percentual superior transbordante dos recursos próprios de 2013. Não se trata disso, mas apenas aqui tem-se um argumento fático, né, não é um argumento criado, não é uma hipótese, mas tem um dado fático a mais, que indica, que corrobora que esta municipalidade, esta prefeitura, tem detida atenção em realizar o investimento na educação e não desídia ou negligência com esse tema. Aqui, pecado houve, foi o pecado de não usar um instrumento mais singelo e mais fácil de se provar, de forma mais imediata, que no primeiro trimestre de 2014 a prefeitura teria gasto aquele 1,28% do Fundeb faltante de 2013. Quer-nos que, entretanto, que no tema de prova, se a discussão aqui torna-se, portanto, a discussão de prova, elementos indiciários consistentes ao lado, e aqui trago a execução do Fundeb do primeiro trimestre de 2014, apontam em contrário, tornando improvável a hipótese com que a instrução técnica e o MPC, Data Vênia, acabou por vincular-se, a de que não teria sido gasto esse 1,28.
A par disso, considerando o contexto geral da conta, né, os dados gerais da conta, e a gravidade, que é um julgamento, a emissão de um parecer desfavorável, quer nos crer haver elementos que corroboram e levam a este tribunal legitimamente poder escolher entre duas hipóteses aquela, permitam-me dizer, melhor atraída pelos elementos indiciários trazidos pela municipalidade de Jacareí. Com base nessas razões, excelências, e agradecendo a atenção, aguardamos uma emissão de parecer favorável às contas de Jacareí em 2013. O tribunal agradece a participação do Dr. Fábio Barbalho, devolve a palavra ao relator. Saúdo as palavras do Dr. Fábio, e eu analisei os memoriais apresentados por Vossa Excelência. Em primeiro lugar, desde 2009, já tem uma determinação do SDG para que se abra uma conta específica vinculada aos recursos que sobraram de um exercício para o outro. Mas mesmo que não tivesse sido aberta essa conta, isso é só para facilitar. Hoje nós temos no UDESP, o Código de Contas, funções programáticas específicas para despesas de Fundeb de exercícios anteriores. Então, mesmo que a prefeitura não tivesse aberto uma conta vinculada específica, ela deveria ter empenhado essas despesas ou no Código de Aplicação 264 ou 265, ou na fonte de recursos 92 ou 95. O que vai acontecer? O próprio sistema contábil, ou o DESP, na hora que ele faz a apuração dos índices, ele separa essas funções programáticas de exercícios anteriores. Aí seria fácil, era só puxar o relatório, já sai lá todas as aplicações de exercícios anteriores. Eu não sei por que Jacareí, um município tão bem administrativamente, não cometeu uma falha grosseira dessa. E, no caso, nós não estamos aí prestigiando a forma, é que realmente não ficou comprovado. Quando estão empenhamentos acima de 126% de empenhos no primeiro trimestre, isso também, por si só, não prova, porque nós sabemos que no início do ano tem os empenhos globais. Todas as licitações que são feitas, combustíveis, material pedagógico, são feitos empenhos globais na totalidade, que depois, no decorrer do exercício, são feitos os subdesempenhos. Então, não quer dizer porque empenhou 126% no primeiro trimestre que realmente houve essa despesa, porque temos os empenhos globais. Por mais que seja um sólido fundamento que Vossa Excelência trouxe, eu entendo que não restou justificado e meu voto é pelo parecer desfavorável. Está em discussão. Encerrar a discussão e votação. Aprovado.